Dizer não, sem se explicar, é um ato de firmeza e autocontrole, um princípio fundamental do estoicismo. Na filosofia estoica, compreendemos que nossas ações e decisões devem ser guiadas pela razão e pela virtude, e não pela pressão externa ou pelo desejo de agradar aos outros. Quando dizemos não, sem se explicar, estamos afirmando nossa autonomia e respeitando nossos próprios limites. Não estamos sendo rudes ou insensíveis, mas sim agindo com integridade e honestidade. Explicar demais nossas escolhas muitas vezes nos leva a comprometer nossos princípios, pois podemos ser facilmente persuadidos ou manipulados pelas expectativas alheias. Os estoicos nos ensinam que, para viver uma vida de virtude, devemos aprender a dizer não quando for apropriado, sem se sentir culpado por isso. Devemos lembrar que não podemos controlar como os outros reagirão às nossas decisões, mas podemos controlar nossa própria conduta e seguir nosso caminho de acordo com nossos valores. Dizer não, sem se explicar, não significa ser insensível ou indiferente às necessidades dos outros. Pelo contrário, significa agir com discernimento e priorizar o que é certo e justo. Devemos sempre buscar o equilíbrio entre nossos próprios interesses e o bem-estar dos outros, mas nunca à custa de nossa integridade ou autenticidade. Portanto, abraçar a capacidade de dizer não, sem se explicar, é um aspecto importante da prática estoica. Isso nos ajuda a cultivar a coragem, a sabedoria e a autenticidade, permitindo-nos viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, independentemente das expectativas externas. É um lembrete de que a verdadeira liberdade e serenidade vem da autenticidade e da fidelidade aos nossos princípios, mesmo quando isso significa dizer não. Dizer não, sem se explicar, também é uma demonstração de respeito por si mesmo e pelos outros. Ao estabelecer limites claros e agir de acordo com eles, estamos promovendo relacionamentos saudáveis e honestos. As pessoas ao nosso redor aprendem a respeitar nossos limites e a confiar em nossa sinceridade. Além disso, ao praticar o ato de dizer não com confiança e sem se sentir obrigado a justificar cada decisão, estamos economizando energia emocional. Explicar-se repetidamente pode ser desgastante e muitas vezes desnecessário. Os estoicos valorizam a simplicidade e a eficiência, e dizer não sem muita elaboração pode ser uma maneira de viver de acordo com esses princípios. No entanto, é importante lembrar que o estoicismo também nos ensina a ser compassivos e a considerar o impacto de nossas ações nos outros. Portanto, enquanto dizemos não sem se explicar, devemos fazê-lo com gentileza e respeito. Não se trata de rejeitar os outros de maneira abrupta, mas sim de estabelecer limites de maneira digna e tranquila. Em resumo, dizer não sem se explicar é um ato de autoafirmação, autocontrole e integridade que se alinha com os princípios estoicos. Isso nos ajuda a viver de acordo com nossos valores, a manter relacionamentos saudáveis e a economizar energia emocional. É uma manifestação da serenidade e da coragem que os estoicos valorizam, capacitando-nos a viver uma vida mais autêntica e virtuosa. Dizer não, sem se explicar também, nos ajuda a manter o foco em nossos objetivos e prioridades. Muitas vezes, a explicação excessiva pode nos levar a nos dispersar em discussões infrutíferas ou a ceder a pedidos que nos desviam do caminho que escolhemos seguir. Os estoicos valorizam a clareza de propósito e a concentração em metas significativas, e dizer não com determinação é uma maneira de preservar essa clareza. Além disso, ao se abster de explicações excessivas, evitamos o hábito de buscar a aprovação constante dos outros. Os estoicos nos ensinam que nossa busca pela virtude e pela sabedoria deve ser interna, e não devemos depender da validação externa para nos sentirmos bem conosco mesmos. Dizer não, sem se explicar, é uma afirmação de nossa própria autoridade moral e um passo em direção à independência emocional. No entanto, é importante ressaltar que o estoicismo também nos ensina a ouvir e aprender com os outros, a considerar diferentes perspectivas e a praticar a empatia. Portanto, enquanto dizemos não, sem se explicar, também devemos estar dispostos a ouvir e entender as preocupações dos outros. Isso nos permite manter um equilíbrio saudável entre nossa autenticidade e a consideração pelas necessidades dos outros. Em última análise, dizer não sem se explicar é um ato de coragem moral e autoafirmação que nos ajuda a viver de acordo com nossos princípios estoicos. Isso promove a serenidade, a autenticidade e a eficácia em nossas vidas.
permitindo-nos navegar pelas complexidades do mundo com integridade e sabedoria estoica.